Bem, você já passou pelos modos de gestão pessoa, gestão empresarial e fundamentos de marketing. Hoje daremos início ao modo gestão da qualidade. E a nossa primeira aula, nós vamos nos ater ao conteúdo que vai esclarecer, enfim, vai nortear, dando o conceito de qualidade em si. Eu titulei como controle e qualidade, né? Que você, após o término, após a conclusão de todos os módulos do curso profissionalizante, do curso de formação de assistente administrativo, você pode entrar em contato conosco, né, via telefone, e-mail, enfim, de forma que você possa obter informações a respeito, possivelmente você receber a sua certificação, né? Nós emitimos certificado, enfim, entre em contato para que você possa obter e ter em mãos esse certificado. Certamente vai contribuir na tua inserção, permanência, desenvolvimento no mercado de trabalho atual, ok? Então, eis o nosso módulo de gestão da qualidade, com o assunto controle e qualidade. Vamos falar então sobre qualidade, introdução à qualidade. Eu tenho que dizer sobre o conceito, a definição. Como se define a qualidade, o que é qualidade. Qualidade, provavelmente você já ouviu esse termo, garantia, controle da qualidade total, seja na área industrial, na área comercial. Você certamente já ouviu falar de produto com qualidade, serviço com qualidade, qualidade acima de tudo, todos em prol da qualidade, enfim. Mas o que é qualidade? Talvez, provavelmente, você também ouviu acerca do que é a qualidade em si, algumas definições. Certamente você ouviu algo que é coerente, algo que confere, enfim, que realmente seja. Mas, por vezes, você possa ter lido ou ouvido alguma coisa que não represente, não signifique de fato o que é a qualidade. Bem, eu vou compartilhar com vocês sobre essa definição. Eu escrevi ali que refere-se, né, à qualidade, um dos conceitos de qualidade. Mas esse conceito aqui não é da palavra qualidade em si, né, no significado estrito dela, mas no significado aqui mais lato, ou seja, mais abrangente. E principalmente, esse sentido aqui, esse significado, remete a processo, né? Esse conjunto de atividades aqui descrito, ele remete a processos. Processo ou processos. Então, refere-se a processos, são os processos. O que são esses processos? Um conjunto de atividades que tem o objetivo de tornar padrão, de tornar um modelo o meio, o jeito, como se faz adequadamente, de forma correta, precisa, exata e certa, em que não se pode variar. Não se pode variar. Então, um entendimento, inclusive um termo bem sucinto, objetivo da qualidade é isso. O que é qualidade? Uma vez eu ouvi alguém me falar, qualidade é não variar. Interessante, né? Eu achei interessante a definição dessa pessoa. Porque se você for parar para refletir e pensar, realmente é isso. Quando você procura um produto ou um serviço, um objeto, lá aprendido na aula de fundamentos, nas aulas de fundamentos de marketing, né? Você tem um desejo, você demanda, você, enfim, vai comprar ali o produto e serviço, isso é o objeto ali de troca, o objeto de marketing. Então você procura aquele objeto, um tênis, uma roupa, um serviço de seguro, com um restaurante, você busca qualidade. E a partir do momento que você é frequentador, você participa daquele mercado ali no restaurante, por exemplo, e você identifica a variação no serviço ali, no atendimento dos garçons, você identifica uma variação, né, na comida, no sabor, quer dizer que está sem qualidade, então variou, né? Eles não estão atendendo você certo, a comida não está
não está saborosa, ou seja, não é o padrão, não é o modelo que você estava acostumado. O tênis que você comprou para correr, por exemplo, não está atendendo aqui a tua necessidade. Ele não está no padrão, não está no modelo que você quer. A qualidade aqui variou. Então essas atividades aqui, ó, esse conjunto de atividades que você interpreta por processo, ele tem essa intenção, ele tem esse objetivo de tornar modelo, de forma que não possa variar. Então, padronização de processos a nível macro, porque aqui está a nível interno, a nível micro, e tarefas empresariais. Né? Que tarefas são essas empresariais, por exemplo? E processos e conjunto de tarefas ou conjunto de atividades? Produção, logística, vendas, comercial, marketing. Percebeu? Então, visto que o objetivo é padronizar, tornar modelo, os processos que são conjuntos de atividades de produzir, de logística interna, de produção, de entrega ao cliente, serviço, venda, comercialização, marketing, entre outros processos, né? Aqui a âmbito administrativo e gerencial, né? De direção e tudo mais, que vão impactar, vão interferir na qualidade final do produto, a qualidade final do produto ou do serviço, ou seja, do objeto, que é produto e é serviço, e ou serviço, né? Bom, dá para você entender lá o meu rabisco, né? Então o cliente ele demanda, ele procura por um objeto, que é um produto ou um serviço, né? É um bem tangível ou não tangível, é um entretenimento, uma cultura, um lazer, um serviço que seja. E esse produto, esse serviço, ele é operacionalizado, ele é comercializado, ele é produzido, ele é administrado, ele é gerido. E o foco, né, a intenção, a meta, o objetivo da qualidade é tornar modelo, a padronização. Todo esse conjunto de processos, né, a nível micro, que vai resultar numa qualidade total, a nível macro, desses processos que comporão, né, que fazem parte, né, dessas ações, dessas tarefas, dessas operações empresariais, que são as práticas, né, exercidas pelas empresas. Então, obedecendo essa lógica, você pode enxergar dentro dessa representação gráfica. Eu coloquei aqui no primeiro quadrante, né? Absorção pela diretoria. Que negócio é esse? Né? Já vou te explicar. Implantação pela gerência. O que é isso? Implementação pela operação. Ih, confundiu minha mente. Eficiência. Entendi. Eficiência dá até para entender. Eficiência quer dizer que é padrão. Quer dizer que é modelo. Quer dizer que é o meio, é a forma certa de fazer, em qual não há variação ou há muito pouca variação. Eficiência é o efeito. E para todo efeito existe uma ou múltiplas causas. E aqui estão essas causas. Ó. Para a provocação, para o surgimento desse efeito. A absorção pela diretoria. A diretoria, ou seja, o nível de gestão mais alto de uma empresa, né, proprietário, dono, etc., vestir a camisa, né? Participar dessa ideia, ter essa ideia em mente. Evidentemente, somado pela inserção, né, implementação pela gerência, que está no nível médio de uma cadeia hierárquica, passada lá na gestão empresarial, gestão de pessoas e tudo mais, sobre níveis de hierarquias das empresas, de cargos e funções e tudo mais, que por conseguinte, somada, né, as duas ações, a absorção pela diretoria e a implantação
que é inserir um plano, inserir esse desejo aqui, inserir essa vontade, inserir esse objetivo da padronização num ambiente empresarial, numa empresa, seja indústria, seja comércio, o que for, adicionado pela implementação. Ora, a implementação nada mais é que pôr em prática, colocar em prática. E quem coloca em prática? O nível operacional. Então, por isso que a implementação é pela operação. Então, esse conjunto aqui, ó, esse mix, vai resultar, serão as causas que vão resultar nesse efeito aqui, que conhecemos por eficiência. Eficiência, que é o mesmo que padrão. Opa, padrão remete à padronização, né? Conduz, melhor dizendo, a padronização, que é o modelo, o meio certo a ser feito, de forma que eu não venha variar, né? Não tenha variação, ou pelo menos tenha o mínimo de variação na qualidade daquele meu produto, daquele serviço, em todo o conjunto de atividades que vão resultar, né, que vão implicar na concretização desse produto ou desse serviço. Seguindo a nossa métrica, a nossa linha de raciocínio, aqui, com base naquele resultado que eu quero, na eficiência, ligados aí ao conceito e prática de qualidade. Então eu peguei essa representação gráfica aqui da apresentação anterior e melhorei ela, dei uma estratificada e coloquei ela num novo formato para você entender, né, as atividades a nível micro exercidas em cada nível da cadeia hierárquica, né, funcional de uma empresa, a sua estrutura organizacional, de acordo com aquilo que eu quero passar a vocês e compartilhar no tocante a atingir esse objetivo, de padronizar a eficiência. Bom, a visão e prática, portanto, da qualidade, como está titulado. No quesito fluxo estrutural. Opa, se é fluxo estrutural, então remete a um fluxo de ações. Que funciona neste sentido aqui, ó, da seta desenhada não, rabiscada, mas tudo bem. Você está vendo que é uma seta, está desenhado, não vou nem falar que está desenhado, mas está rabiscado, né? Esse fluxo estrutural, ele acontece nesse sentido, de cima para baixo, ou seja, do nível mais alto de uma estrutura organizacional, de uma empresa, até a sua base. Opa, a base é a operação, sim, e você lembra que eu já falei por inúmeras vezes que a base também é o cliente. Então, se vai até a base, o último componente, o último elemento nessa triangulação, ou seja, nessa estrutura, nessa pirâmide, bem dizer, é o cliente, que ele vai consumir o objeto, o produto, o serviço. Opa, e ele exige qualidade para estar satisfeito, para atender às suas necessidades. Então, portanto, eu coloquei ali relacionado, atrelado, conectado ao nível estratégico. Você lembra lá no gestão empresarial e na gestão de pessoas, quem habita aqui no nível estratégico? Diretoria, superintendência, é a alta gestão de uma empresa, o dono de uma empresa, o proprietário, etc. Entendeu? São funcionários, são profissionais desse tipo, desse calibre. E como o nome já sugere, eles são estratégicos. Ou seja, se eles estão estratégicos, é porque eles têm o poder de decisão, da tomada de decisão. A gente está até recapitulando aí, fazendo um remake, uma revisão lá do gestão empresarial e gestão de pessoas. Tomada de decisão. É o nível operacional que toma a decisão? É claro que os operadores tomam decisão a nível, né, operacional, a nível de acordo com suas responsabilidades e proporcionalidade, né, por assim dizer. Mas a tomada de decisão a nível macro, evidentemente, do norte, a direção que uma empresa vai seguir, tem que ser o nível estratégico. Então, se o nível estratégico é quem toma a decisão,
como o nome já sugere, né, o diretor, ou seja, dirige, o proprietário é o dono, o presidente preside, né, ele está, evidentemente, ligado a essas ações aqui de investimento. Ações, de investimentos e planejamento. Então, as ações de investimento e planejamento são inerentes ao nível estratégico. No que diz respeito ao quê? A implantação. O que é implantação? Você já sabe o que é implantação. Implantação é inserir. E quem é mais responsável por isso, é lógico, o nível estratégico. É responsável por isso, mas quem acaba assumindo a totalidade da responsabilidade, a total responsabilidade em implantar um plano, ou seja, inserir, colocar um plano no ambiente interno para dentro de uma organização, de uma empresa, é um nível funcional, é um nível tático de uma empresa. Gestores de média gestão, administradores, a média administração, né, supervisores, gerentes, etc., de uma organização, de uma empresa. Ora, então, se ações de investimentos, seja investimentos, MET-A significa finanças, financiamento, dinheiro, que serão aplicados, serão empregados nessas ações, porque foi tomada a decisão. O nível estratégico vestiu a camisa. Ele absorveu, absorção, lembra? Absorção. Ele teve uma obsessão, ele absorveu, ele adquiriu, ele assimilou essa ideia de que ele precisa implantar qualidade, e consequentemente colocá-la em prática, né? Obedecendo esse fluxo aqui. Percebe que a outra representação gráfica é exatamente essa, mas não é exatamente, porque ela está um tanto quanto bem diferente, por assim dizer, está mais estratificado. Então a diretoria, o nível, a high management, a alta gestão, assimilou essa ideia, vestiu a camisa, né? Digamos na gíria, tomou essa decisão. Vou investir, vou planejar, estratégico. Por quê? Eu quero que esta qualidade aqui, ela funcione, ela ocorra. Então, andei aqui com a minha seta. É o primeiro passo. Então, vou para a próxima ação, que é concernente ao meu nível tático, ou seja, a média gestão. Bem, já relembramos que quem habita lá no nível estratégico é a presidência, a direção, proprietário de uma empresa. Evidentemente, logo, quem habita nessa esfera intermediária são os administradores a nível de média gestão, são gerentes, coordenadores e supervisores. Lembrando que a nível já de supervisão ou coordenação, dependendo da empresa, né, depende de como ela encara. Talvez o coordenador ele pode ser acima de um gerente, ou o coordenador pode ser abaixo, mas assim numa estrutura mais generalizada, vamos abordar que a gerência está acima e o coordenador está abaixo, né? Por exemplo, tem uma gerência geral, é lógico que o gerente geral, eu posso colocá-lo aqui intermediário, né? Ele está o quê? Entre o nível estratégico e tático. Então ele é tático funcional, né? Ele está aqui nessa região. E um coordenador, ou um gerente de trecho, um líder, um encarregado, um supervisor, ele evidentemente se encontra no nível tático, mas por ser funcional, ele habita aqui nesta fronteira, né? Então, podemos definir, nomenclaturar, se aqui é estratégico-tático, ou tático-estratégico, aqui é tático-funcional, no caso de um supervisor, ou um encarregado é funcional-tático. Como seria essa questão de funcional-tático, a ordem, né, dessas nomenclaturas? Digamos que eu tenho um superintendente. Um superintendente, um gerente geral, não um gerente geral, um superintendente ele é bem estratégico, né? Um gerente geral, ele está aqui, nessa fronteira efetivamente, porque
ele tem parcela que, né, tem uma certa autonomia na tomada de decisão, mas ao mesmo tempo ele atua e desempenha ações de média gestão. Né? O gerente, no caso, ele está aqui em absoluto. Ele não tem poder de decisão, ele atua de média gestão. Planeja e vai implantar para a camada mais abaixo, que é a base, que é o nível operacional. E aqui o sentido, né, de um supervisor, por exemplo, ele tem poder de média gestão, mas está um pouco incluso na prática aqui, por fiscalizar e coordenar, administrar essa prática. O encarregado, ele está no sentido oposto. Ao passo que o supervisor, né, vamos entender a nomenclatura dessa forma, está a nível funcional, tático, operacional, o encarregado ele está mais operacional do que tático. Então, ele estaria nesse sentido, nessa hora. Né? Um encarregado ali você pode conjecturar, né, enfim, entender, enxergar como operacional tático, porque ele está bem mais inserido no contexto, na prática de operação. Bem, elucidamos essa parte, acabamos dando uma revisão aí do módulo da matéria da disciplina Gestão Empresarial e até mesmo, evidentemente, Gestão de Pessoas, já assistido por vocês. Então, refrisando, ações de investimento relacionado a money, dinheiro, e planejamento quanto à organização, e colocar no papel aquilo que se quer fazer de fato, está inerente ao nível estratégico, onde se ocorre a tomada de decisão. Então, ele vestiu a camisa, ele assimilou a ideia de implantar e implementar a qualidade. Opa, mandei mais um pouco. Então, eu tenho o nível tático e o nível funcional, o nível tático, né? Mas eu coloquei funcional aqui para expressar a questão de cargos como que não tem nomenclatura de gerência, não são gerentes, mas supervisores, enfim, encarregados, que atuam nessa esfera também, com parte de atuação no operacional. Bom, se as ações de investimento e planejamento macro está atrelada ao nível estratégico, então o que concerne ao nível tático, numa organização, numa empresa, no tocante à implantação e implementação da qualidade, que consiste, né, tem por objetivo a padronização, que infere a qualidade do produto, dos produtos e ou serviços, no objeto de marketing. Então, as ações de planejamento, claro, a nível de média gestão, a nível aqui mais micro, podemos caracterizar dessa forma, e instrução. Bom, então, aqui se investe, se gasta, né? Tem custos, tem despesas para implantação e implementação da qualidade. Aqui o nível tático, ele vai planejar aquilo que é visualizado, aquilo que é montado, aquilo que é elaborado, né, e traçado como meta, como estratégia, como ideal, como objetivo pelo nível estratégico, e vai planejar, já fora colocado aqui na ponta do lápis, no papel. Aqui ele dará continuidade a essa planificação, de forma que se concretize, de forma que saia do papel. Então ele transforma, ele modula, ele molda, ele coloca de forma que possa ser implementado, significa possa ser realizado, né? Possa ser manipulado, possa ser trabalhado a fim de obter a qualidade. Ok. Então, se eu vou planejar aquilo que vai ser realizado, lembra dos 4 pilares da administração moderna? Organização, planejamento, controle e direção. Se eu tenho controle, eu estou controlando alguma ação, alguma execução, de forma que eu tenha direção e alcance a meta que eu quero. Então, eles têm que instruir. A instrução, planejamento, instrução. Instrução, ou seja, orientar, dar o caminho das pedras, assim na gíria, para você entender melhor, de forma que aquela direção, por aquele caminho, seja seguida por quem? Pelo nível operacional, percebe? Então é ação efetivamente de controle. Controle remete à fiscalização. Monitoramento e controle, já ouviu esse termo? Provavelmente você já ouviu esse termo. Monitoramento e controle. Então, o nível tático e funcional, ele fiscaliza, ele instrui, ele orienta e ele fiscaliza as ações
exercidas, né, praticadas pelo nível operacional. Então vamos seguir aqui no nosso entendimento, nesta métrica. Passei aqui pelo nível estratégico, passei pelo nível tático, enfim, cheguei ao nível operacional. Bem, eu separei ali 3 quadrantes. Você percebe que o estratégico ele está aqui em cima, né, ele está, evidentemente, como cabeça. Você vê que a ramificação aqui das raízes, dos braços, eles se estendem e todos convergem nele, como quem reporta a ele. Né? E eu tenho aqui o tático funcional, que se reportam a ele. É lógico que o funcional aqui, por sua vez, ele se reporta ao tático também, porque o tático é onde se encontra o gerente, por exemplo. Aqui eu tenho supervisores e subgerências, etc. Aqui a nível tático, né, eu tenho a operação em si, que é o trabalho braçal, e a assistência, que é o trabalho que se resume, né, se restringe, melhor, se entende pelo trabalho de auxiliares. Se eu tenho gerente, se eu tenho alguém que administra determinado processo, o que é o processo mesmo? Conjunto de atividades. Se eu tenho alguém que administra conjunto de atividades, ou seja, um gerente, eu tenho que ter assistência. Mas uma assistência que talvez não seja o trabalho de fato braçal. Para você entender melhor. Exemplo, numa obra civil, eu tenho lá o chefe de escritório, que é tático, que é o gerente. Ele gerencia ali o administrativo financeiro. Aí ele tem um estagiário, ele tem um auxiliar, ele tem um assistente financeiro de departamento pessoal, que não atua no canteiro de obra. Quem atua no canteiro de obra é a operação. Né? Mas nessa conjectura, evidentemente, nesse contexto, o canteiro de obra aqui não se reporta a ele como chefe, né, o administrativo. No caso, o operacional aqui, ele vai ocupar, né, no caso eu coloquei aqui no nível geral, mas dentro dessa esfera aqui, né, aqui vamos supor, eu tenho um gerente, né, vamos colocar assim, vamos entender dessa forma. Nesse nível tático eu tenho um gerente administrativo financeiro, que tem seus auxiliares, e tem a engenharia, né, o gerente de projetos, que ali ocupar, são funções inerentes ao engenheiro civil, né, ao mestre de obra, que seja. A essa engenharia, o engenheiro civil, né, eles são responsáveis, eles respondem, ou seja, eles estão acima, eles gerenciam o projeto que é executado pela força de trabalho, pelo labor, pelo trabalho exercido pela operação. Ah, tá, mas ele tem assistente, tal como lá o chefe administrativo tem. O chefe administrativo tem assistente, mas não tem lá operadores no canteiro de obra, né, no chão da fábrica. Mas o gerente aqui de produção, o engenheiro civil, o gerente do projeto tem assistentes. Você pode colocar aqui, a nível funcional, aqui eu tenho o gerente, né, o engenheiro civil, por exemplo. E aqui eu tenho mestres de obras, eu tenho encarregados, certo? E que, evidentemente, vão estar intermediando essa gerência média com a base dessa pirâmide, com a operação. Eu coloquei uma outra nomenclatura que eu chamei de análise, que é o analista. Você percebe que o analista, na realidade, não deve nem estar tão somente aqui no nível operacional. Mas ele é um profissional que atua de forma operacional, por quê? Ele consiste, como o nome já sugere, em analisar, pesquisar, averiguar, verificar. E muitas vezes ele está fazendo isso aqui também. O analista, ele está fiscalizando. Ele está entendendo aquele cenário, está entendendo aquela proposta, aquele conjunto de processos. Ele atua efetivamente fiscalizando também. Ele se reporta, né, ao nível funcional, ao nível tático como um todo. E o que esse nível operacional aqui tem a ver com todo esse funcionamento de qualidade? Bem, se lá em cima assimila-se, né, absorve, aqui implanta, insere o plano, instrui e posteriormente vai fiscalizar as ações. Fiscalizar ações, ou seja, execução. Então, são ações de execução. E ao passo que aqui também fiscaliza e remete ao controle, eu tenho analistas que atuam neste propósito de controlar. Se eu tenho analistas que atuam neste propósito aqui, no que discerne
no que se concerne ao controle, controle da qualidade, não é esse o nosso tópico, nosso assunto? Olha lá, controle e qualidade. Então, esse controle aqui é primordial para que eu obtenha este tal resultado, que é a padronização, é a eficiência propriamente dita. Correto? Bem, antes de passarmos para a próxima apresentação, quero que isso fique claro para você. Então, eu tenho ali a visão prática da qualidade. Visão prática, né? Visão e prática. Visão remete a entendimento, a pensamento, a filosofia. E prática, a execução. De forma que a qualidade ela seja garantida. Já ouviu esse termo também, né? Garantia da qualidade. Ok. E o fluxo estrutural, ele expressa este sentido aqui, ó, né? Ações que acontecem do topo da pirâmide até a sua base. Lembrando que o cliente não está ali, evidentemente, mas ele vai ser quem vai consumir o objeto. Isto é, o objeto é o produto ou o serviço que ele adquirirá. Ok? Então, antes de passarmos para a próxima etapa, para a próxima apresentação, deixar isso bem claro, né, a despeito dessa relação, no tocante a colocar em prática, de fato, a qualidade que consiste em obter este resultado, a padronização, a eficiência. Portanto, recapitulando, o fluxo estrutural, ele expressa, né, ele acontece nesse sentido, do topo da pirâmide até a sua base, lembrando que eu tenho a figura do cliente nessa base, que é quem vai consumir, né, o objeto, adquirir o objeto, é o produto ou o serviço, e que vai optar, né, vai decidir, vai escolher, e vai analisar, vai entender se atende a sua necessidade ou não, traduzindo no que chamamos de não variar, ou seja, a preservação daquela qualidade. É o modelo que foi criado, a padronização. Ok? Então, investimentos acontecem a nível estratégico. Planejam de forma macro. Eles assimilam a ideia. Por conseguinte, o planejamento ele é estratificado e ele é colocado de forma lúdica, de forma transparente e prática, de que seja de fato necessariamente implementado pela base da pirâmide. É o que ocorre. Então, eles vão instruir, orientar, dar o norte e fiscalizar, controlar as ações exercidas pelo nível operacional. Ok? Quanto ao sistema da gestão da qualidade, né, falamos aqui, fizemos uma introdução à qualidade, dizendo o que é, dando conceito, definição, propósito relativo à padronização, estabelecimento de modelos. O resultado que eu quero é aquela eficiência, o efeito. Ele é oriundo dessas causas aqui, né, estratificada no fluxo estrutural. Agora a gente vai falar sobre sistema de gestão da qualidade, que conduz a um conceito também, acredito, conhecido por você, que é a ISO. O que é isso? O que é a ISO? A ISO, na tradução do inglês, é International Organization for Standardization, que nada mais é que o sistema de padronização internacional. Então, se qualidade, aqui no sentido empresarial, significa, se refere a esses processos, a um conjunto de atividades que tem a intenção de padronizar, e eu agora apresento a ISO, que é um sistema de padronização internacional, significa que esses processos devem obedecer a essas padronizações. Tá? Mas quais processos? Então, e o que é ISO em si? Me esclarece. Vamos lá, vamos voltar para isso. Você já entendeu, certamente, quanto à questão do que é a qualidade em si, o seu propósito, né, seu objetivo, sua intenção, o efeito que eu quero em relação à padronização, que é a eficiência, a visão prática da qualidade, né,
dentro da cadeia hierárquica, estrutura organizacional de uma empresa, e agora você ouviu falar de ISO. Ou você já ouviu falar e agora você quer saber mais de ISO. Tá, o que significa ISO? O que a ISO faz nessa história toda? Opa, tem um sistema de padronização. Significa que eu tenho sistema de padronizações individuais, particulares, para cada nicho de mercado, para cada segmento de mercado, para cada área em específico, né? Desde o primeiro setor, passando pelo segundo, terceiro e tudo mais. De forma que a padronizar, tornar modelo, serviço A, B ou C, produto X, Y, Z, de modo que atenda a quem? Atenda ao produtor? Não tão somente. Atenda ao empresário? Não tão somente. Mas principalmente atenda a quem? Ao cliente, ao consumidor final. Por isso que eu devo considerar a base da pirâmide, não só o nível operacional, mas o cliente também, porque é quem vai adquirir o objeto de marketing. Lembra lá da aula de marketing? O produto ou o serviço. Ele requer qualidade. Ok. Então, você já entendeu que a ISO é esse sistema internacional que vai padronizar, que vai normatizar, que vai estabelecer padrões, requisitos que favorecerão, né, vão induzir e vão catalisar a tradução de qualidade, a realidade de qualidade de um produto ou serviço para atender à necessidade de um cliente, seja uma necessidade, né, latente, oculta ou emergente que seja. Ela foi criada lá em Genebra, na Suíça, no ano de 1947. E ela estabelece requisitos para o quê? Para melhorias. Melhoria, vou melhorar o quê? Vou melhorar exatamente aqueles processos. Lembra dos processos? O que os processos? O que é o processo mesmo? Conjunto de atividades. Opa, então ela estabelece, ela regula padrões, normas para melhorias, para melhorar esses processos. Ok. E mais o quê? Só os processos? Não. Além de melhorar processos internos, a nível micro e também a nível externo, vai melhorar o quê? Visa a melhoria, são requisitos para melhorar a capacitação da mão de obra. Opa, então, por que eu tenho que melhorar essa mão de obra? Porque esse conjunto de atividades, tarefas, ações, são desempenhadas por esses atores aqui, ó, por esses profissionais, a nível estratégico, a nível de média gestão e a nível de operação. Pode ser, evidentemente, né, vistos aqui nesse fluxo estrutural. Então, os processos, que são os conjuntos de atividades, são exercidos por quem? Por esses personagens, por esses atores, por esses profissionais. Eles precisam ser melhorados? Precisam sofrer processos de melhorias? Sim, precisam. Então, a ISO também estabelece parâmetros e requisitos para tais melhorias. A capacitação da mão de obra. Monitoramento do ambiente ocupacional. Bem, quando você ouve a palavra monitoramento, você remete àquela fiscalização, né? Ok, mas essa fiscalização aqui, né, esse controle aqui, tanto a nível tático, funcional como operacional, é relacionado, né, é inerente à prática, ao exercício aqui das tarefas que configura esse processo naquela execução, que foi planificada, né, que foi planejado e, dado o momento, ela vai ser executada, evidentemente, seja a nível de processo ou de projeto que seja. Né? O processo, quando eu digo, me refiro a uma linha seriada, no caso de uma indústria de produção seriada, e projeto, no caso de uma indústria de linha de produção não seriada, e no caso do comércio também, no atendimento ao cliente, e qualquer atividade, em qualquer setor, em qualquer nicho, qualquer área, qualquer segmento de mercado. Mas esse monitoramento aqui, precisamente, não se refere a essas tarefas, a esses processos de atendimento, de operação, de produção, etc., de administração. Mas esse monitoramento aqui, né, no tocante a essas melhorias, ao estabelecimento de requisitos para essas melhorias, esse monitoramento aqui, ele está relacionado ao ambiente ocupacional. O que é isso, ambiente
ocupacional, um ambiente de trabalho. É onde o indivíduo, o trabalhador, o colaborador está exercendo as suas atividades. Né? Exercendo as suas atividades. A nível tático, a nível estratégico, a nível funcional, a nível operacional. Seja como analista, controlando, seja como assistente, auxiliando as práticas gerenciais e tudo mais, seja planejando, seja executando, enfim. No tocante ao quê? A segurança do trabalho, principalmente a saúde e segurança no trabalho. Então, melhorias, requisitos para melhorias, processos são as tarefas, né? A capacitação dessa mão de obra que exerce esses processos, ou seja, essas tarefas, esse conjunto de tarefas. Monitoramento no ambiente ocupacional, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, e verificação, né? A melhoria na satisfação do cliente. É o que você entende aqui na verificação de nível de serviço. Quando eu falo nível de serviço, eu falo de satisfação do cliente. Então ela vai verificar, ela vai apurar, ela vai aferir se o produto que determinada empresa produz, enfim, se um serviço que determinada empresa presta, de fato atende essas expectativas, por meio do nível de serviço, da verificação desse nível de serviço. Então, voltando a falar aqui do cliente, ele quem vai consumir esse objeto. E o foco da qualidade está centralizado nele. Né? É claro que é multifocal, mas o principal, né, componente, né, para quem a qualidade se volta, está dirigida, né, se direciona, bem dizer, é o cliente. E o conceito, talvez você também já ouviu falar, conhecido como melhoria contínua. Então, melhoria contínua é o mesmo, né, ou melhor, a melhoria contínua, ela nos remete, nos faz entender, né, que esses processos, tanto internos quanto internos, na realidade é um ciclo, é algo cíclico, é algo que tem que ser ativo, não pode ser passivo. No sentido de que, como assim ativo, não pode ser passivo? Explica melhor. No sentido de que é uma crescente. Né? Eu sempre tenho que trabalhar de forma que eu tenha uma crescente no desenvolvimento da qualidade do meu produto, do meu serviço, dos conjuntos de tarefas, isto é, os processos que eu pratico. A qualidade, no entendimento aqui, no exercício da ISO, né, na sua intenção, porque ela foi criada, ela consiste, ok? Então, recapitulando, lá na Suíça, criada na Conferência de Genebra, estabelece requisitos para melhorias nos processos, no produto, no ambiente ocupacional, no tocante à segurança e saúde, e a melhoria contínua. Ok? E no que se aplica a isso? Então, eu já entendi o que é ISO. Começamos falando sobre conceito e definição de qualidade, que catalisou, né, te levou até ao conceito e o exercício da padronização, eficiência e tudo mais. Eficiência, tá, do modo de produção, do modo de atendimento, padronizar os meus serviços de forma que o cliente ele esteja satisfeito e tenha as suas necessidades atendidas. No fluxo estrutural, você viu a sequência, a logística, ali, o fluxo das ações de cima para baixo, ou seja, do topo, lá do estratégico, passando pela média gerência, né, pela média administração até a base da pirâmide, considerando que o cliente também é a base da pirâmide, é consumidor ali do teu objeto. Ok, e a ISO foi criada em Genebra, tem essa intenção, tem esse propósito, estabelecer requisitos para padronizar processos e tudo mais. Mas aonde vai se aplicar então a ISO? Muito simples. É evidente que a ISO ela vai se aplicar aqui em processos e serviços, como já mensurado, como já citado, nós dizendo. Tá, e aonde ocorrem processos e aonde ocorrem serviços? Né? Processo, você pode entender como produção, nesse sentido aí. Né? Então, um processo fabril, uma linha produtiva,
onde existe ali uma seção de produção. A ISO ela entra para estabelecer normas, regras, de forma que eu possa o quê? Padronizar aquela produção. Opa, se eu quero padronizar aquela produção, eu tenho que ter inspeção. Eu tenho que ter inspeção de qualidade. Tenho que ter fiscalização. Opa, quem faz essa inspeção? O inspetor, o analista, aquele que verifica, faz o monitoramento e controle da qualidade. Ah, já ouviu falar, né? Na empresa que você trabalha, tem lá o cara chato da qualidade, não é isso? Aquele cara, o auditor da auditoria, que vem identificar algumas falhas, alguns erros nos processos, no departamento onde você desempenha as suas atividades. E é necessário, tem que ser. Porque a intenção, o objetivo é o quê? Olha lá. Fiscalizar, monitorar o teu ambiente ocupacional, para te proporcionar saúde e segurança. Verificar se você tem habilidade, né, como ali frente de trabalho e mão de obra, para exercer aquele serviço, para produzir aquele trabalho. Então, vai ter que existir, porque os requisitos estabelecidos são para a melhoria. E tem um olhar, tem um foco, né, precisamente ao cliente, né, principalmente para o cliente. Claro que tem uma multifocalidade aí, mas o foco principal é a satisfação do cliente, no tocante à sua satisfação, a adequação, o atendimento de suas expectativas e necessidades, né, que ele demanda por um produto ou serviço, mas também em outros aspectos, como saúde, né, e segurança desse cliente. Então, existem linhas produtivas, como de medicamento, por exemplo, que possuem uma fiscalização muito intensa e muito rigorosa. Então, o fiscal, o inspetor de qualidade, ele vai sim fiscalizar esses processos, nessa linha de produção, toda a terceirização de mão de obra envolvida. Por quê? Porque envolve, né, essa questão aqui, ó. No caso agora, não no sentido ocupacional, mas já no sentido do cliente. O fiscal, a fiscalização, o controlador, aquele que exerce a inspeção, ele tem essa participação na garantia da qualidade, no cumprimento da garantia da qualidade. Né? Esse termo também é muito usual, você conhece, garantia da qualidade, controle da qualidade total, enfim, existem N termos utilizados e falados aí no mercado. E para garantir, né, para assegurar essa garantia da qualidade, para fazê-la cumprir, fazer valer, é necessário fiscalização, é necessária inspeção. Então, todo e qualquer processo, né, seja fabril, enfim, comercial, está passivo, está ali, ele certamente vai necessitar de fiscalização. E se aquela empresa, se aquele ramo, né, ele necessariamente tem que passar por uma determinada inspeção, por uma determinada fiscalização, até mesmo para adquirir uma certificação. Vai ser um assunto que vamos falar na próxima aula, okay? Sobre certificação, sobre normatização, sobre auditoria. Vai ser na nossa segunda aula do módulo de gestão de qualidade. Então, já estou aqui dando uma prévia. Provavelmente você já conhece esse termo. Provavelmente você já esteve diante de um auditor, ali te auditando, fiscalizando as tuas ações no teu ambiente de trabalho. E muitas vezes você, né, não entendia muito, enfim, criticava, taxava, né, aquele profissional como desagradável. Chegou o auditor, chegou o inspetor de elétrica, chegou o inspetor de solda, vem ele de novo, vem a menina da qualidade. Para quê? Para me vigiar, para me inspecionar, para ver se tem alguma coisa de errado. E se encontra algo errado, tem que notificar? Tem, porque vai ser uma não conformidade. E se o auditor, se o consultor, enfim, o profissional da qualidade, o inspetor, ele identifica uma não conformidade, ou seja, algo que está errado, esse erro precisa ser eliminado. Esse é o propósito da qualidade. Esse é o propósito da qualidade. Padronizar, tornar eficiente. Eficiente é padrão, modelo. Não variar, ou então ao menos não variar o mínimo possível.
porque essa variação vai comprometer, pode comprometer a qualidade, né, final daquele produto, em vários aspectos. Não só talvez em dimensões ou em fatores que não sejam tão relevantes, mas em fatores inclusive que vão afetar a saúde ou a segurança do cliente final. Essa é a preocupação da qualidade. Na área de alimentos também, né? Não só na área industrial, tal, metalúrgica, mas na área de alimentos, na construção civil, né? Eu falei na área de medicamentos, na indústria farmacêutica, mas eu tenho aí a área de alimentos. Também existe uma rigorosidade muito grande em relação à fiscalização por sistema de padronização internacional, por ISOs. Né? Nas aulas posteriores também vamos estratificar essa questão da ISO, vamos dar exemplos de algumas ISOs, né? A 2001, 14001, enfim, para abordar e para deixar mais claro em relação à necessidade e à prática desses sistemas de fiscalização, de padronização que são rigorosos, que nos remetem a normas, a regras, a normatização e ter que segui-las à risca, principalmente dependendo ali do teu ambiente de trabalho, aonde você está inserido, aonde você estaria exercendo as suas atividades, né, por assim dizer, os seus processos, as suas execuções, seja lá a nível operacional, média gerência, ou até mesmo estratégico. Você vai ter que seguir, você vai ter que fazer de acordo com aqueles requisitos pré-estabelecidos, voltando a frisar, que tem por objetivo principal, inclusive, o cliente, né? Quem vai usufruir, quem vai consumir o objeto, o produto ou o serviço. Então, essa fiscalização tem que acontecer no processo. Então, já demos um exemplo aqui quanto à aplicação do sistema de padronização internacional, né, a ISO, né, quanto aqui a processo fabril. Posso citar também quanto a serviço. Eu falei de linha produtiva, falei de linha de produção, agora posso falar também de serviço. Olha lá, coloquei pontuei, né, como exemplo, distribuição, no tocante a transporte, relacionado ao atendimento ao cliente, sistema de padronização, ISO. Eu tenho ISO específica para diversos segmentos. E tem um ISO, também tem uma ISO exclusiva, né, para atendimento ao cliente. Então, atendimento ao cliente, né, a empresa que respeita, enfim, que segue, que possui essa certificação, tem a necessidade dessa certificação, ela vai ser auditada, evidentemente, ela vai ser fiscalizada de forma que, né, a certificadora venha atestar, falaremos, né, repito, sobre certificação e sobre auditoria em aulas posteriores. Nesse caso, ela vai passar por auditoria, de forma que ela possa, né, um auditor possa, quem audita, a certificadora, possa atestá-la como própria, como adequada, para realizar aquele atendimento, conforme as normas estabelecidas. Estabelecidas para quê? Garantir a qualidade. Propor melhorias e efetivá-las. De fato. E além de processos de produtos, ou melhor, processos de serviços, né, o processo aqui, ó, vai apontar para produtos. Então, se aplica no processo fabril, uma seção produtiva, ou seja, onde vai se fabricar um produto, é evidentemente que a ISO também se aplica a esse produto em si. E ou os materiais inclusos na fabricação, por exemplo, desse produto. Né? No produto, no caso, eu falo produto final, produto acabado. Para que esse produto esteja acabado, até mesmo semi-acabado, produto final que seja, ele contém, né, na sua composição, matérias-primas. Ele contém insumos, né, secundários, material direto. Como assim? Como que eu não entendi? Me explica melhor isso aí. Tá, no processo eu entendi. Eu tenho modelos de execução. Lá no processo, né, na linha produtiva, terceirização de mão de obra e serviço. Transporte, atendimento ao cliente, etc. Está aí no produto e o material. Como que é isso? Bem, da mesma forma que eu tenho padronização, né, eu aplico o ISO, né, sistema de padronização, no meu modo de produção, no que eu produzo, no meu objeto, no meu produto final, que é composto por matéria-prima, insumos, entre outros materiais,
certamente existem o que? Exigências e requisições de certos tipos de materiais que eu devo usar, inclusive, para produzir aquele produto final, né? Se eu tenho um insumo A, B ou C, da marca X, Y, Z, que tenha tal procedimento, se eu estou num ambiente industrial, por exemplo, segundo setor, e fabrico determinado produto. Talvez, para eu ter a certificação ISO e tudo mais, de acordo com o nicho, com o segmento que eu atuo, isso, né, a ISO me requer, o sistema de padronização me exige, a utilizar a determinada marca de matéria-prima, a determinado tipo, né, melhor dizendo, de matéria-prima, né, fornecido por tal produtor, por tal empresa. Porque se não for aquela matéria-prima, se não for aquele insumo fornecido pelo produtor tal, eu não posso nem comercializar, eu não posso nem entrar numa licitação, eu não posso nem concorrer. Enfim, eu tenho que atender aquele requisito. Porque visa o quê? A qualidade do produto final. E também, bem como aqui no produto acabado, semi-acabado. No tocante o que agora? Se no processo fabril, por exemplo, a gente está aí no ambiente de segundo setor, eu tenho exigências quanto à matéria-prima, insumos e até material direto, no tocante a fornecedor, marca e tudo mais. O produto semi-acabado ou acabado, que será já o produto final, ele certamente passará por exigências. Teste de provas, ensaios, né, de segurança, né, que existem algumas instituições que exercem, que praticam ensaios laboratoriais, ensaios que vão atestar, que vão confirmar a funcionalidade daquele produto, a eficácia daquele produto, se realmente ele atende a determinado público, se ele vai oferecer risco, né? Exemplo, um produto como brinquedos, por exemplo, que vai atender o quê? Que vai chegar até as mãos de uma criança, se aquele produto vai ser nocivo, enfim, se vai afetar a saúde daquela criança. Então, a padronização aplicada àquele produto, propriamente dito. Princípios da gestão da qualidade. Seguindo a nossa linha de raciocínio, né, coloquei aqui como princípios da qualidade. Né, existem aí, até não muito vasto, mas poderia colocar aí pelo menos, né, mais uns 2 ou 3 princípios, além dos quais eu pontuei aqui. Mas eu pontuei o foco no cliente, a liderança, o envolvimento das pessoas, né, e a abordagem por processos. Ainda eu tenho mais alguns, né, mas nessa primeira apresentação vamos falar e explicar um pouco mais sobre cada um de forma particular, de forma individual. Então, o que é princípio? Né? Princípio é aquilo que eu tenho como base ética ou base de valores. Então, qual seria as éticas, então, a moral, de forma que eu possa efetivamente gerir a qualidade, no tocante a garantir, a assegurar a qualidade no meu processo, no meu produto em si. Foco no cliente. Foco no cliente consiste em atender. Ok, já sei, atender a necessidade do cliente. Tá. Mas para eu atender essa necessidade do cliente, eu preciso, antes de entender. Então entender para atender. Já ouviu esse slogan por aí? Né? Eu já li esse slogan por aí. Né? Ok, então eu tenho foco no cliente. Se o meu foco é voltado para o cliente, é um dos princípios da gestão da qualidade, né, exposto aí na apresentação, e eu quero atender, eu preciso entender. Eu vou entender como? Aí a gente pode até voltar lá um pouco no fundamento de marketing, nas ações mercadológicas, lembra? Né, dos pressupostos do marketing, da amplitude do marketing, da aplicação do marketing, etc., de todo assunto envolvendo de forma abrangente todo o conceito e prática de marketing, no tocante a relacionamento. Então, exercer até marketing, comunicação, marketing relacional, que consiste em ouvir o cliente. Então, se eu estou ouvindo alguém, se eu ouço o cliente, eu tenho a capacidade de entendê-lo, para que então eu possa, de fato, atendê-lo em suas necessidades.
no tocante não só ao processo fabril ou modo de serviço, mas já na concretização do produto ou do serviço final, que aquele cliente ele requer, que ele demanda, que ele tem um desejo e que vai ser parte efetiva ali do meu mercado, vai sustentar meu negócio. Outro princípio da gestão de qualidade, o foco no cliente nos remeteu lá ao fundamento de marketing, ao marketing, certo? E aqui eu coloquei como princípio também da gestão de qualidade a liderança. Se o foco no cliente nos remonta lá para o fundamento de marketing, a liderança eu posso te dizer que nos remonta à gestão de pessoas. Também já passado aqui, você já assistiu esse módulo, você já passou por essas aulas. Opa, liderança tem a ver com o quê? Tem a ver com lidar, tratar com pessoas. Alguém que tenha ali habilidades em tratar pessoas, lidar com pessoas, entender essas pessoas e extrair o melhor delas. Opa, se eu extraio o melhor delas, significa que eu estou promovendo a unidade. E por que promove-se a unidade? Perceba que promover a unidade está intrínseco no ser humano. Mas ao mesmo tempo que ele está intrínseco no ser humano, de forma individual, ele tem que externar isso de forma que aqueles que estão ao seu redor, aqueles que convivem, que atuam com ele, não só profissionalmente, mas filosofando aí de forma pessoal, ele possa seguir um norte, seguir a direção que você segue. Como aqui demonstrado ali na imagem, eu procurei uma imagem que pudesse retratar isso. A unidade. Porque se eu tenho unidade, então vou atingir o resultado. Olha, se o resultado que eu quero é esse daqui, ó. É esse o efeito? Para todo efeito, que é o resultado. Eu tenho uma causa ou múltiplas causas. E esse efeito aqui que eu quero, esse resultado esperado é eficiência. É evidente que uma dessas causas é a unidade. A unidade é obtida, evidentemente, por liderança eficiente e eficaz, que vai definitivamente fazer com que o resultado que se espera seja alcançado. O resultado que eu espero não é a eficiência, não é a padronização nos processos, garantir a qualidade dos processos empresariais, garantir a qualidade no produto e tudo mais. Então, liderança é um princípio, sim, de gestão da qualidade. Bem, foco no cliente nos fez voltar aí lá no marketing, no fundamento de marketing. Liderança nos fez voltar lá para a gestão de pessoas. E agora, envolvimento das pessoas. Também nos remonta lá a gestão de pessoas. Então, eu tenho dois tópicos ali, como princípios de gestão da qualidade, que nos remontam à gestão de pessoas. Você observa ali aquela figura, que expressa, evidentemente, até um pouco lá da promoção de unidade, que nos conduz à obtenção do resultado. Ok, mas esse envolvimento das pessoas, remontando um pouco lá a gestão de pessoas, significa o quê? Fazer com que elas tenham compromisso. Ok, mas de forma que elas tenham compromisso, eu preciso, se o resultado que eu quero é o compromisso, então eu preciso de algumas causas aí para gerar esse resultado. E uma dessas causas, evidentemente, é a motivação. Motivar as pessoas. E isso, em definitivo, está atrelado, totalmente conectado ao quesito, ao fator ação liderança. Motivar a pessoa. Fazer ela parte integrante daquele processo. A gente não fez aqui o fluxo estrutural, Esse fluxo estrutural, ele expõe como a visão e a prática da qualidade, que tem esse sentido, lá do topo até a base. Bem, quem compõe essas esferas aqui? São pessoas. Então, fazer com que essas pessoas estejam inseridas nessa realidade de forma efetiva é fazer com que elas se envolvam realmente, para fazer cada um sua parte e entender que cada parte a ser exercida vai impactar na tarefa do outro, vai impactar,
vai comprometer ou não a tarefa do outro, a próxima etapa de um processo. Então, ter compromisso, né, é fazer com que os objetivos, né, o objetivo, a meta a ser alcançada, ele suplante, ou seja, ele seja maior do que os interesses individuais, do que os interesses pessoais. Evidentemente, está atrelado aí ao conceito e à realidade de unidade. Ok? E o próximo item que colocamos como princípio de gestão da qualidade, foco no cliente, nos remonta marketing. Liderança e desenvolvimento de pessoas nos remonta a gestão de pessoas. E abordagem por processos. Nos remonta posso dizer que nos remonta à gestão empresarial. Né? Então, eu tenho, a primeiro momento, aí, 4 princípios da gestão da qualidade, né, abordados nesta apresentação. Cada uma delas nos remontou aí a modos anteriores, no tocante ao cumprimento da garantia da qualidade, em garantir a qualidade de forma ideal, efetiva. E a abordagem por processos significa o quê? O que é abordar por processo? Significa segmentar, fragmentar, né? Fazer em partes todo um processo de operação, um processo fabril que seja, de forma que eu tenha em detalhes e visualize em detalhes cada parte desse processo. Eu tenho um todo, 100%, né, que já é parte de um outro todo. Eu faço dele um 100%, um todo. E vou abordar por processo e fazer um check-out realmente de forma detalhada de cada processo, né, de cada subprocesso, a gente pode nomenclaturar dessa forma, dentro de um processo como um todo, que já é parte de outro ainda macro processo. Entender por quê? Talvez, lembra do entender para atender? Talvez eu tenha, né, um macro processo e tenho ele dividido em partes, mas essas partes eu não estratifico, eu não fragmento, eu não vejo em detalhes, então eu não estou abordando por processo, eu até poderia dizer abordar por subprocesso, para ficar mais enfático, né? E o erro acontece ali dentro desse processo menor, que eu posso ainda estratificar e fragmentar ainda mais. Eu não consigo visualizar. Ora, se a intenção, se o objetivo da qualidade é padronizar, né, padronizar por meio também da fiscalização, do monitoramento e controle, quando eu te falei que o auditor, que está ali monitorando, está auditando, está fiscalizando, ele identifica algum erro, quando o inspetor, né, quando o fiscal está monitorando o andamento de uma produção, o andamento de um projeto, tal, de uma obra, se ele encontra o erro, o que ele quer fazer? Qual a intenção dele? Qual o propósito do trabalho dele? É só identificar o erro? Claro que não. Senão não faria sentido ele identificar o erro. Não faria sentido nem o trabalho dele de inspeção, de auditoria, de fiscalização. Não precisava ter nada disso. Ficava, né, a lá vão ter. Como quisessem fazer, faziam. Não precisa de padronização, não precisa de requisito, não precisa de nada. Não, eu identifico o erro para eliminar o erro. Então, uma das formas de eu identificar o erro, antes mesmo de quem fiscaliza, do analista, do controlador, do auditor, do inspetor, no momento ali do seu exercício de controle e de identificação do erro, a abordagem por processo, ela te proporciona, ela te viabiliza essa identificação de erro. Porque você pega um processo que já é micro, que já é subprocesso de um processo maior, de um macro processo, e você ainda o estratifica. Porque você tem condições de estratificá-lo. Talvez a âmbito maior, numa esfera aqui, né, numa esfera estratégica, o diretor, a alta gestão, ela não tem como estratificar o processo. Então ela faz o processo abrangente. Né? Mas como você está a nível médio, por exemplo, se você tiver a nível médio, você pode estratificar esse processo, inclusive. Ou, indo ainda mais, ou mais além, vou transcender isso aí, a nível operacional. Aqui, o nível tático, ele tem as suas proporcionalidades de processo. Consequentemente, poderão ser estratificados. Estratificados em que nível, em que esfera? Evidentemente, no nível operacional, na base da pirâmide, onde você, no nível operacional, tem condições de estratificar aquele processo, a fim de que fica pontual, né?
a fim de que fica controlável, porque ele está acessível. Só você está por cima desse processo. E existem outros subprocessos que outros profissionais, né, outros conviventes naquele ambiente empresarial, naquele ambiente produtivo que você se encontra, também respondem. Mas você tem que refletir que quem está acima de você lá na média gestão do nível tático, ele responde pelo teu subprocesso e por uma variedade de outros subprocessos. Percebeu como fica inviável para ele abordar por processo, né, nesse contexto, nessa realidade? Fica realmente inviável para ele. Se você pode, né, se está ao teu alcance, estratificar determinado processo que já é um subprocesso, você fazer subprocesso dentro desse subprocesso, faça. Né? Esse é o propósito da qualidade. Né? Garantir, asseverar a padronização dos processos, a padronização das execuções, né? A qualidade no produto acabado, a qualidade no serviço prestado, com foco principalmente na satisfação do cliente. Volto a repetir, não só na satisfação no tocante ao atendimento às suas expectativas, mas também em outros aspectos muito sérios, como saúde e segurança. Dando continuidade, eu tenho mais 3 princípios aqui, além dos 4 detalhados anteriormente, citados anteriormente. Então eu tenho aqui o princípio da melhoria contínua, a tomada de decisão, mais uma vez é a tomada de decisão e a melhoria contínua, e das relações multilaterais. Vamos entender cada um deles aí de forma mais explícita. Bem, melhoria contínua. Então você já me ouviu falar, e rabiscar também, que a melhoria contínua, ela remete a uma ideia de uma constante crescente. O que é uma constante crescente? É algo que não pode declinar, é algo que não pode aqui, ó. Eu vou desenvolvendo, aí chega a determinado ponto e declino. Ou seja, tem uma variação brusca da qualidade do meu processo, do meu serviço, do meu produto. Não. O entendimento de melhoria contínua é como expressa aqui a figura. Inclusive a figura, né, está inscrito ali em cada seta. Planejar, executar, verificar e agir corretivamente. Já traduzi para você no plan, no do, no check e no action. Que também abordaremos nas aulas posteriores sobre algumas ferramentas da qualidade. E o PDCA, né, que alguns consideram como ferramenta, eu particularmente considero como método. Né. Nas aulas posteriores também vou elucidar, vou explicar a respeito da diferença entre método e entre ferramenta. Né. Aí você vai entender que o método ele atinge uma esfera holística, ampla, e a ferramenta é mais pontual, não é global. Né. A ferramenta ela se equipara a técnicas. Enfim, vou explicar mais à frente, mas já dei aqui uma prévia para você sobre ferramentas da qualidade, enfim. No tocante a esse ciclo, nessa ação cíclica que foi citada anteriormente, com relação à melhoria contínua, né, eu falei aqui que o auditor, o fiscal, o inspetor, né, o propósito do trabalho deles é assegurar, testar a padronização. Então ele vai ter que identificar o erro. Bem, se eu posso identificar esse erro, significa que eu tenho que agir de prevenção ou agir de correção. Já ouviu falar em manutenção preventiva e manutenção corretiva? O que é manutenção corretiva? Bem, a máquina ali, né, deu pane, estragou, enfim, não funciona. Chama quem? Chama o técnico, chama quem vai fazer o conserto daquela máquina, daquele equipamento. Essa é a manutenção corretiva. É o que acontece quando o auditor, quando o inspetor chega e verifica, identifica o erro. Né? Ele vai chamar quem possa corrigir. Muitas vezes quem vai ter que corrigir é você. Você é a pessoa que vai ter que corrigir. Ih, deu problema, está errado. Tem que eliminar o erro. Quem que elimina o erro? O técnico da manutenção? Não, é você. Você faz esse papel. Lá como que o técnico
consertando uma máquina, corrigindo uma máquina, trocando a peça de uma máquina, então você percebe que você pode, então, antecipar essa identificação. Ou você corrige, quando ela é identificada, né, por terceiros, por outros, pelo inspetor, pelo auditor, pelo fiscal, por quem controla, por quem exerce o monitoramento e controle com o objetivo de garantir a qualidade. Ou você prevê, você faz a manutenção preventiva. A manutenção preventiva consiste no quê? Em evitar os problemas futuros, em eliminar os erros de forma mais efetiva, a fim de que não venha gerar problema, né? Não venha implicar em provocar atrasos na entrega, atrasos na produção, ou seja, fazer com que os gargalos, as restrições aconteçam. Se eu permito que a restrição aconteça, que haja gargalo no meu processo, o que é o gargalo? Talvez é um termo novo para você. O gargalo justamente é o problema, é o efeito indesejado, é o resultado que eu não quero, é o que está me atrapalhando, é o problema. Então aquele problema eu tenho que eliminá-lo, seja por meio da correção, ou seja através de prevenção. Então você conecta, você atrela a prática de melhoria contínua, né, não só a filosofia, mas sobretudo a prática, a prevenção principalmente, né, e lógico a correção. Okay? Outro princípio da qualidade, tomada de decisão. Opa, lá na tomada de decisão, né? Já ouvi falar, você já falou aí, já falou muito de tomar decisão, né? Já estou craque nisso. Isso, então voltamos lá no fluxo estrutural. Fluxo estrutural remete a essa exposição, nessa apresentação, que ocorre nesse sentido, do topo até a base. Opa, tomar decisão é concernente, é inerente ao nível estratégico. Então, uma ação realizada pelo nível estratégico. Se é tomada pelo nível estratégico, significa que vai traçar o plano, vai definir o caminho que eu tenho que percorrer, que a empresa tem que percorrer. Lembra que ele já assimilou a ideia, né? Já houve absorção. Ele vai investir. Tá, mas isso eu não preciso. Eu preciso, né, melhor dizendo, eu preciso planejar. Eu preciso traçar estratégia. Como o nome já sugere, estratégico, traça estratégia. Então ele toma decisões. Tá, mas essas decisões que o nível estratégico, que a alta gestão de uma empresa vai tomar, tem que ser baseado em fatos. Não pode ser de forma aleatória, pode ser em cima do nada. Tem que estar firmado sobre, tem que pisar em algo concreto. Tem que ser mediante a fatos, né, baseado em fatos. E como eu visualizo, vislumbro, consigo enxergar esses fatos, essas verdades? Ora, analisando, pesquisando. Lembra lá do marketing que a gente falou? Sobre análise de mercado, pesquisa de opinião do cliente, enfim, necessidade, expectativa do cliente. É a mesma coisa, são ações voltadas ao quê? A estudar determinado parâmetro. Você pode até remeter um pouco aí de abordagem por processo, porque significa exatamente você escrutar, ou seja, você esquadrear, discernir, entender de uma forma mais nítida e enxergar aquilo que é verdade, ou seja, que é fato, para que possa se tomar decisão. É claro que essa ação aqui é mais na esfera, né, estratégica, em relação aí às ações operacionais principalmente, nem tanto tática. A tática também tem um pouco de tomada de decisão a nível tático, né, digamos assim. Operacional também. Mas aqui está no sentido mais estratégico, né, no âmbito de encontrar a saída, encontrar a solução, e saber o que fazer exatamente para garantir aquela padronização aqui mencionada. Padronização. Aqui, ó. Opa, e a ISO, que é o Sistema de Padronização Internacional, criada lá em Genebra, no ano de 1947, na conferência, que visa estabelecer requisitos para garantir, para asseverar a qualidade, né, no tocante a propor e exercer melhorias nos processos internos e externos, na capacitação de mão de obra, na fiscalização, no monitoramento do ambiente ocupacional de trabalho, para garantir segurança e saúde principalmente, entre outros fatores. Ok?
Eu coloquei ali também, né, ensaios. Esses ensaios são, de fato, aí, procedem, né, melhor dizendo, as análises e pesquisas de mercado ou de intenção do consumidor ou de qualquer outra natureza. O ensaio vai ser tentativa, vai ser testes que vão aferir, de fato, e dar sustentação para que uma decisão seja tomada, para que uma estratégia seja traçada, ok? E por fim, né, um dos princípios aí da gestão da qualidade, eu pontuei ali as relações multilaterais. O que é isso? Relação multilateral, que vai propiciar benefícios, né, para ambas as partes. Coloquei ali, tanto para fornecedores, como para a empresa, como para o cliente. Exemplo, aqui eu tenho um mercado. Lembra lá do marketing? Tem um mercado aqui. Eu tenho uma fatia de mercado. Tenho uma participação de mercado, que faz manter esse meu negócio. Então eu tenho aqui partes envolvidas. Eu tenho a figura do cliente, eu tenho a empresa que atende esse cliente, eu tenho aqui fornecedor, por exemplo, que atende essa empresa, por sua vez atende o cliente. Então, na realidade, esse cliente, esse consumidor final, é o cliente do cliente. É um cliente aqui de segunda camada, porque a empresa, no caso, vai ser um cliente de primeira camada. Um estudo lá da logística, da cadeia de suprimento, pegando emprestado lá do supply chain, da cadeia de suprimentos, da logística empresarial. Então você percebe que existe aqui uma relação comum, mútua, entre essas partes envolvidas, entre esses stakeholders. E um dos princípios também da qualidade é asseverar, é garantir a qualidade, evidentemente, para o cliente, né? É o principal foco da qualidade, mas de forma que atenda e traga benefícios, seja benéfico para todas as partes, tanto, né, para fornecedores, ali como dado no exemplo, como para a própria empresa, e o cliente, e aí o cliente no que se refere ao atendimento de suas necessidades, né, seus anseios, naquilo que ele está demandando. Lembrando também que a qualidade está muito ligada à questão da segurança em si desse cliente, ao consumidor final do produto, e na sua saúde, né? Nas aulas posteriores, estamos chegando ao fim dessa aula, como já disse aqui em outros momentos nessa aula a respeito das aulas posteriores. Vamos falar sobre certificação, sobre normatização, enfim, sobre ISO, sobre sistemas de gestão de padronização internacional, suas aplicações, algumas áreas em específicos para você entender um pouco melhor e abrir o leque aí do seu entendimento no tocante ao objetivo central da qualidade, que é assim garantir a satisfação do cliente, mas frisem, gravem essa palavra, padronização. Né? Padronização é essencial aí no que concerne à gestão da qualidade. Ok? Até a próxima aula.